Fala, aluna! Fala, aluno! Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí? Passaram bem a semana, o final de semana? Hoje, segunda-feira, estamos de volta para mais uma aula do nosso canal Papo Nada Sério Pro Enem. É isso aí. Vocês lembram que a gente já encerrou 3 aulas com o módulo de pré-história. Beleza? Ok? Pré-história 1, 2 e 3. Geral, certo? Das Américas e pré-história no Brasil. Hoje, módulo novo, Mesopotâmia. Módulo 1, civilizações da antiguidade. E aí tem algumas particularidades muito interessantes que nós vamos pontuar e vocês poderão então entender ponto a ponto as questões que envolvem as civilizações mesopotâmicas. Vocês vão compreender também por que elas são chamadas das primeiras civilizações hidráulicas, ok? Ou sociedades hidráulicas. Então, já já a gente volta. E só para lembrar vocês que no final do vídeo nós vamos estar fazendo a última correção, tá? Com relação aos exercícios relacionados à última aula de pré-história. Beleza? E já deixar também os exercícios relacionados a essa aula de hoje. Mesopotâmia e suas civilizações. Já já então eu volto para a gente começar detalhe por detalhe essa aula. Até já! 50% de sucesso na prova do magistério vem da LDB. Está por dentro dela? Não está? Acesse o link abaixo e adquira esse material. Estude e você verá os resultados. A Mesopotâmia foi o nome dado pelos gregos às terras do Oriente Médio cortadas pelos rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da Armênia e desaguam no Golfo Pérsico. A região encontra-se cercada por montanhas e desertos, possuindo uma vegetação pobre e um clima quente e seco durante a maior parte do ano. Nessas condições, era quase impossível a sobrevivência humana nessa região. Mas graças ao aproveitamento das águas dos rios Tigre e Eufrates, por meio de um trabalho coletivo e direcionado, a Mesopotâmia transformou-se em um polo de atração para diferentes povos, inclusive integrando as regiões que formavam o chamado Crescente Fértil. A Mesopotâmia tornou-se também o berço de civilizações ricas e variadas, entre elas sumérios, acádios, amoritas, assírios e também caldeus. Começando a falar sobre os principais povos que habitaram a Mesopotâmia, nós falamos sobre os primeiros habitantes da região, que foram justamente os sumérios. E eles se estabeleceram ali ao sul da Mesopotâmia, bem próximos mesmo ao rio Eufrates e ao rio Tigre. E na verdade esses rios cortavam bem o território onde eles se estabeleceram. E eles se valeram basicamente desses dois rios para desenvolver as suas principais atividades econômicas: a agricultura e também a pecuária, a criação de animais domesticados, de carga e também animais para alimentação. Mas você talvez pode estar se perguntando, boa parte daquela região não era extremamente árida e seca? Como é que eles faziam então para que essas terras pudessem produzir? Aí está a grande questão com relação ao foco que eles davam, tá, aos projetos de engenharia. É isso aí, as chamadas engenharias hídricas. Vocês lembram no início, na introdução, que eu disse que a partir da Mesopotâmia surgiram as primeiras sociedades hidráulicas? Pois é, e os sumérios iniciaram esse processo. Como? Se aproveitando ainda das águas do rio Tigre e do rio Eufrates, eles construíram canais, tá, que levavam a água desses rios para as partes mais interioranas e secas da região da Mesopotâmia. E ali, com a construção de diques, eles armazenavam essa água para que essas regiões também pudessem dar a sua contribuição no aspecto do desenvolvimento, tanto da agricultura como também da pecuária. A partir disso aí, tá, se incentiva o processo que foi iniciado lá, tá, no período neolítico, a questão da sedentarização. Ela aumenta muito mais ainda. Por quê? Porque as pessoas não teriam que se deslocar da onde iam se estabelecer
atrás de água ou outros tipos de alimentos para suprir a falta deles naquela região. A partir dos canais e dos diques construídos e o armazenamento dessa água, eles mesmos poderiam então trabalhar fazendo a sua produção agrícola e também a sua própria criação. Vale lembrar que com o aumento populacional também, outras atividades surgiram, entre elas o comércio, tá? E também o artesanato. E isso aí se tornou uma tônica e ajudou a desenvolver mais ainda aquela região. Assim, durante o quarto milênio a.C., surgiram no sul da Mesopotâmia as cidades de Ur, Uruk, Erido e Lagash, que estão entre as primeiras do mundo. Vale lembrar também que as cidades sumérias elas tinham algumas características bem peculiares. Isso porque, na verdade, os sumérios não formaram nenhum tipo de império ou reino, certo? Todas essas cidades citadas, tá? Ur, Uruk, Erido e Lagash, eram consideradas cidades-estados. O que são isso? Cidades-estados são aquelas cidades que mantêm na sua formação política, tá? Administrativa, o seu próprio rei, suas próprias leis, sendo que todas elas eram autônomas umas das outras, certo? Ok? E não tinha uma maioral. Todas elas, como eu falei para vocês, eram autônomas e não precisavam dar, de alguma forma, satisfação umas às outras. Interessante que cada uma delas tinha um guardião, um deus, como você observa hoje, né? Paralelamente, as cidades brasileiras elas têm o chamado santo padroeiro, né? Basicamente, o que acontecia com as cidades-estados lá, na Suméria, na região sul da Mesopotâmia, era justamente isso. Cada cidade-estado era dedicada a um deus, como eu falei para vocês, tendo um rei e suas próprias leis. Em torno de suas cidades, os sumérios erguiam altas, grandes muralhas para proteção e mantinham em cada ponta dessas muralhas torres de vigia para que os soldados pudessem então observar possíveis invasões inimigas para que eles pudessem assim contra-atacar. Os seus pomares e campos cultiváveis ficavam fora da cidade, ok? Casas, tá? E também os grandes palácios e templos ficavam dentro da cidade. Já que falamos de templos e palácios, é bom que a gente lembre o seguinte: eles eram habitados por reis e sacerdotes, tá certo? E eram prédios suntuosos que mostravam de uma forma muito clara a divisão de classes sociais, onde a alta, média e baixa eram facilmente identificadas de acordo com as suas características de sobrevivência. Foi nesse ambiente agitado e socialmente diferenciado das cidades sumérias que apareceu a escrita, talvez a primeira forma de escrita que os homens inventaram. A necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos realizados pelos templos e palácios, bem como a circulação de produtos, pondo uma necessidade contábil e administrativa, deu origem à escrita. A escrita provavelmente fora inventada pelos sacerdotes sumérios por volta de 3000 a.C. Os sumérios escreviam em tabuinhas de argila úmida que depois eram colocadas ao sol para secar. Para escrever, usavam a ponta de um estilete de extremidade triangular, com a qual faziam sinais em forma de cunha. Por isso, esse tipo de escrita recebeu o nome de escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme é compreendida em 3 fases distintas. Veja quais são. A primeira são os pictogramas. Se desenhava aquilo que queriam significar. Exemplo, o desenho de uma mão significava a palavra mão. O desenho de um galho ou grão de cereal significava a palavra cereal, entre outras conotações. Segundo aspecto, infogramas. Eram desenhos que passavam a expressar ideias mais abrangentes. Exemplos, a mão poderia também significar força ou o verbo proteger, entre outros contextos. E por último, os fonemas ou sinais silábicos.
Os sinais ganharam valores fonéticos, expressando sons, geralmente de sílabas, tal como conhecemos e usamos hoje em dia. Assim, a mão, que em sumério significa shu, deu origens a sinais que poderiam ser lidos também. O domínio dos sumérios na região se estendeu mais ou menos até o terceiro século a.C. Depois disso, os sumérios deram lugar aos acádios, que assimilaram boa parte da cultura sumeriana e estenderam seu território até o norte. Por volta do ano 2350 a.C., Sargão, rei da cidade da Acádia, funda o primeiro império da região, o Império Acádio. O Império Acádio duraria mais ou menos até o ano 2100 a.C. Porém, rebeliões internas constantes fez com que o Império enfraquecesse e, por fim, devido às invasões de nômades guerreiros, o Império desintegrou de vez. Os amoritas foram um desses grupos guerreiros nômades que invadiram e acabaram conquistando o Império Acádio. Eles fundaram a cidade de Babilônia, que passou a ser, na Mesopotâmia, uma espécie de referência de força. Na Babilônia, os amoritas se expandiram territorialmente, conquistando outros povos e fundando o que viria a ser o primeiro Império Babilônio, que teve justamente o seu grande auge durante o reinado do rei Hammurabi, entre 1792 e 1750 a.C. Hammurabi ficou conhecido por liderar a expansão territorial do império e também a administrá-lo com muita eficiência. As principais realizações do seu governo foram: realizações do governo de Hammurabi: o incentivo à agricultura por meio da construção de açudes e canais de irrigação, a unificação da língua e da religião, a organização de um código de leis, o chamado Código de Hammurabi, que, embora não seja o primeiro conjunto de leis, foi importante. Código de Hammurabi. O código tratava dos mais variados assuntos, desde a regulamentação das profissões até as normas a respeito do casamento e da assistência aos pobres e às viúvas, entre outros assuntos também considerados importantes. Lembra da expressão olho por olho, dente por dente? Ela indica que nada passava impune. Depois do reinado de Hammurabi, Babilônia foi invadida por povos que já guerreavam usando uma espécie de cavalaria, ou seja, guerreiros montados a cavalos que tornavam mais eficiente a batalha. E no ano de 1600 a.C., todo o império acabou caindo. Posteriormente, esses conquistadores de Babilônia também viriam a cair, dessa vez nas mãos dos assírios, guerreiros que vieram do norte da Mesopotâmia e estabeleceram um novo império na região. Os assírios viviam em constantes guerras a fim de defender os seus territórios. E nessa grande experiência que eles tinham, eles acabaram desenvolvendo métodos muito eficientes nas batalhas, principalmente os utensílios ou armas à base de ferro, como espadas, escudos, lanças, que eles puderam então usar para serem mais eficazes em conquistar e vencer as muitas batalhas que eles enfrentavam. Outro aspecto importante no desenvolvimento tecnológico das batalhas dos assírios foi o uso dos carros de guerra. Isso aí, esses carros que vinham tripulados com um condutor e mais um guerreiro que poderia de forma fácil atingir o seu oponente com lanças ou através do arco e da flecha. Com o passar do tempo, o Império Assírio se tornou um dos que mais atingiram a expansão territorial em relação aos demais. Além de dominarem toda a Mesopotâmia, eles invadiram e dominaram também a Síria, a Palestina, o Egito, a Fenícia e entre outras importantes regiões lá da Antiguidade. Mas, sem sombra de dúvidas, o que mais caracterizou o Império Assírio e a forma como faziam guerras era a grande brutalidade e crueldade com que eles tratavam seus inimigos.
chegando até mesmo a cortar-lhe as cabeças e amontoá-las em frente às muralhas das cidades conquistadas. Além disso, eles usavam outros métodos igualmente cruéis para poder, de fato, ferir, massacrar os seus inimigos. Porém, a exemplo do que tinha acontecido com os acádios, as rebeliões constantes dentro do Império Assírio fizeram com que o seu domínio na região começasse a enfraquecer. E finalmente, em 612, os caldeus invadem a cidade de Nínive, então capital da Síria, e conquista o seu império. Os caldeus também conquistaram inúmeras terras, tornando-se pouco a pouco o segundo império babilônico no mundo. Entre as regiões conquistadas ou mantidas estava a Palestina, especificamente o reino de Judá, de 2 tribos, onde eles, no ano de 607, acabaram por destruir completamente Jerusalém e suas muralhas, além do templo que eles erigiram ao seu Deus, levando muitos cativos para a Babilônia, que lá permaneceram até o ano de 539 a.C. Seu principal rei nesse período e conquistador foi Nabucodonosor, que reinou entre 604 e 562 a.C. Além disso, Nabucodonosor reconstruiu a cidade de Babilônia e promoveu-a novamente à capital do seu império. E aí, gostaram da aula de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado. Trouxemos de uma forma muito mais ampla características das cidades e impérios que compuseram e dominaram durante muito tempo a região da Mesopotâmia, beleza? E não esquece que no final desse vídeo nós vamos deixar esse exercício específico para que vocês possam responder e gravar mais na mente os pontos principais das caracterizações de cada um desses povos que viveram naquela região. Lógico que na próxima aula a gente vai mergulhar um pouco mais no universo das civilizações da Mesopotâmia, nos aspectos econômicos, mais nos aspectos políticos e principalmente, galera, aspectos sociais e culturais. Vocês não perdem por esperar. Então, próxima segunda-feira eu conto com vocês para que vocês possam de fato completar esse conteúdo e mantê-lo aqui, ó, na cachola, sempre vivo, sempre cravado, para que na hora da prova do Enem vocês possam lembrar de tudo e fazer uma prova legal. Beleza? Então não esquece, já já a correção do exercício da aula passada e o exercício correspondente a essa aula. Mais uma vez, agradeço a você, aluna, a você, aluno, que nos deram a honra de assistir essa aula conosco. Beleza? Então, uma excelente semana para vocês e até a próxima segunda, se Deus quiser. Beijo, abraço, tchau. Exercício da aula passada, se liga aí. Quem foi Walter Neves e que importante descoberta ele fez sobre a chegada do homem pré-histórico no Brasil? Pesquisador, foi paleontólogo, arqueólogo, que descobriu lá em Lagoa Santa, Minas Gerais, o crânio do ser humano mais antigo das Américas, Luzia. Questão 2. Que importantes descobertas feitas por Nied Guidon foram atestadas pelo paleontólogo Eric Boeba em 2006? Restos de fogueiras, dentes de humanos e animais, pinturas rupestres, todas elas encontradas na Serra da Capivara, justamente um sítio arqueológico. Quais foram os principais povos paleoíndios que habitaram o Brasil durante o período pré-histórico? Bom, nós temos o povo do Umbu e do Humaitá, na região sul-sudeste. Nós temos os sambaquis no litoral, todo o litoral, e temos os marajoaras na região amazônica. De acordo com a aula 3 de pré-história, quais foram os animais que habitaram a megafauna brasileira? Bom, nós temos os tigres de dente de sabre, os mamutes, né? Nós temos os tatus gigantes, temos também as preguiças gigantes, entre outros 150 animais. Agora é hora do exercício de revisão da aula 1 de Mesopotâmia. Se liga aí nas questões.